E aí, parente, então aqui a gente está hoje novamente no Museu Indígena Genipapo Canindé, aqui com o grande Preá, nosso anfitrião, depois da Cacique Pequena. Amém. E também nosso grande mestre Alexandre Gomes, parceiro. Satisfação. E hoje a gente está vendo que outra parte da museologia indígena, a gente viu em outros vídeos sobre o Museu Indígena Canindé, lá na Aratuba. E hoje a gente vai ver um pouco sobre o Museu Indígena Genipapo Canindé. E aproveitando a figura do Alexandre aqui junto com o Preá, a dupla dinâmica aí, junto depois de Nalson e João Paulo. A gente vai ver um pouco do que foi esse processo do museu, não só dos quadros, mas também o processo de formação. Eles vão falando um pouco do que a gente vai vendo, eles vão falando um pouco do que eles viveram, o que eles sabem de cada coisa. Estou aqui com um grande companheiro, né, Alexandre Gomes, homem que faz toda a formação da criação do Museu Indígena Genipapo Canindé. O Museu Indígena Genipapo Canindé ele começou com o historiano de Genipapo Canindé, né? Que a gente começamos o historiano em 2009 e concluímos esse trabalho em 2010. Em 2010 a gente tinha 24 jovens, 3 professores que participavam, 2 educadores que chamavam Alexandre Gomes e João Paulo Vieira. As 2 pessoas que estavam junto com a gente. E aí a gente fizemos todo esse historiano. Quando a gente terminou de fazer o historiano de Genipapo Canindé, o foco desse trabalho era que a gente fizesse um museu indígena na aldeia indígena de Genipapo Canindé, que hoje a gente tem aqui o museu, né? A gente chama Museu de Territórios, porque o museu não é só o que nós temos aqui nessa sala, não é só o que está falando nos quadros, não é só o que nós temos aqui, implantado hoje. O museu é todo o território que nós temos aqui no território do Genipapo Canindé, né? A gente tem aqui, ó, o primeiro quadro, né, que a gente fala um pouco, né, do movimento indígena no estado do Ceará, né? Então, isso para nós é uma grande importância, né, Alexandre? Exatamente. Eu acho que falando desse momento, quando o Museu Indígena Genipapo Canindé surge, né, aquele contexto que a gente vivia no final dos anos 2000, era um contexto onde os Genipapo Canindé estavam numa luta muito ferrenha pela questão do território, né, Preá? Era. Uma série de ameaças ao seu território, projetos de implementação de resorts, a própria questão da Ipioca já estava colocada há algum tempo, né? E nós, eu e o João Paulo, estávamos atuando com o projeto Historiando, já faziam alguns anos. Tínhamos vindo da luta na Parangaba pela preservação da estação, uma luta que foi vitoriosa. E já estávamos trabalhando também com outros povos indígenas. Naquele tempo eu lembro que a gente já trabalhava com o Memorial do Tapeba Cacique Perna de Pau. E surgiu o convite para vir trabalhar especificamente com os Genipapo Canindé através do Terra-Mar. Lembra, Preá? Lembro. No projeto da Rede Tucum. Então a gente trabalhou com 6 comunidades. Foram Genipapo Canindé, Caetanos de Cima, Batoque, Prainha do Canto Verde. Foram 6. E dessas comunidades a gente realizava as pesquisas sobre história local e resultavam em exposições. Dessas todas, a única que resultou na construção do museu foi aqui no Genipapo. Né? Esse trabalho até com a gente já tinha uma experiência que os professores da Escola Indígena Genipapo Canindé, eles já tinham começado, né, fazer o primeiro trabalho, né, que era aqui na aldeia. Então, esses professores, eles, em 2004, eles tentaram juntar, coletar várias peças, mas não tinha como eles montar o museu porque eles não tinham espaço. E aí, na época, a gente fundo, né, eu também, Preá, liderança do meu povo, tentei estar ajudando eles, mas depois a gente não tinha onde montar esse espaço para fazer como você vê hoje. Hoje aqui a gente tem uma foto, né, que é a primeira assembleia dos povos indígenas que aconteceu aqui no Genipapo Canindé, 1997. Essa foto ela traz uma grande importância para nós, porque essa foto foi quando a FUNAI, né, chegou aqui no Genipapo Canindé para reconhecer os índios aqui na aldeia, né? E aí a gente vinha para reconhecer 2 povos, né, que era o Genipapo Canindé e os Pitaguari. Eles chegaram numa importância que nós estávamos na Assembleia, todo mundo reunido. E aí a gente pedimos que ele fosse para o Pitaguari e depois ele retornasse para fazer a reunião com o nosso povo aqui, como eles fizeram. Outro problema que a gente teve muita importância é essa daqui, da onde a gente tem umas 3 lideranças, as 3 lideranças mais velhas que nós temos, chamamos de tronco velho, nós aqui no Genipapo Canindé, da onde essas 3 figuras era quem
comandava a aldeia da pessoa do cacique Edurico, né? Cacique Edurico, ele foi uma pessoa que eu aprendi muito com ele, meu avô também, e o meu tio Quinel, que é esse senhor aqui. Então essa senhora aqui também era uma pessoa importante para nós. Quem era pra ela? A Lourdes Luz, né? Trabalhava na pastoral indígena, junto com a S. Essas pessoas aqui, tudo para nós é uma grande importância. Então esse trabalho que é feito aqui, que eu repasso para o visitante, todo visitante contando essa história, outro ponto também aqui que você prestar muita atenção é como eram as casas de palha no Genipapo Canindé. Em 95, nessa reportagem aqui do Jornal Povo, a casa da cacique pequena, que é a minha mãe, ela era toda de palha. Tem algumas fotos aqui da gente, né? Os potes, como era antes, nós tudo arrodeado, esse era o costume que a gente tinha, sentar no chão, né? E aí esse trabalho de 95 foi um trabalho que, quando a cacique pequena recebeu a posse de cacique, a comunidade, a aldeia indígena juntou todo mundo e botou a cacique pequena como a cacique aqui do Genipapo Canindé. Uma coisa interessante, Real, é que toda essa... Na verdade, o museu, hoje, olhando para o museu, ele não está mais do jeito que foi feito naquele ano, né, Pia? 2010. 2010. Mas, o que é que a gente vê aqui? Que o museu é resultado de vários processos. Tem muito daquele material de 2010, mas foram se acumulando outros projetos que o Genipapo Canindé participaram. E naquele tempo, esses quadros negros, né? Essas plaquinhas vermelhas, né? Mas antes, aí vem esses quadros mais claros, a gente tinha feito uma exposição no Museu Sacro de São José de Ribamar. Pois é. Né? Então, antes de ter o museu, teve uma exposição importante. Eu acho que era importante falar desse momento de parceria com o Museu Sacro, que fica em Aquiraz, onde os Genipapo nós organizamos com os Genipapo uma exposição que foi se montada lá, em Aquiraz, no Museu Sacro da Igreja, ligado ao Estado. Então a gente, falando um pouco dessa exposição que houve, né? A professora Simone, né, ela veio à aldeia, né, e tinha a maior vontade de fazer uma exposição no Museu Sacro de Aquiraz, né? E ela chegou a conversar comigo, Preá, com a Juliana, com a Cacique Pequena, algumas lideranças do nosso povo, e ela soltou e disse: a gente querendo fazer uma exposição de vocês, né, vocês índios. Como é que vai ser essa exposição? Quando ela falou, né, e aí a gente vai preparar todo o material e demos o nome para a exposição. O nome da exposição que houve no Museu Sacro de Aquiraz chamava de Cabeluda Encantada para Índio Genipapo Canindé, né, Alexandre? Que foi uma exposição que passou mais de 2 meses. E após a gente conseguimos, né, esse material, né, ele chegar até aqui no Museu de Genipapo Canindé, fiz uma parceria com ela, troquei com as fotos. E aí hoje esse material que foi passado está todo guardado, a gente tem muito material ainda guardado, né? Porque é muito importante você ter esse material também, não dar fim nele, não estragar ele. E esse material está ali numa parte daqui do prédio, que a gente guarda ele para outra exposição quando a gente tiver de montar aqui no Museu Indígena de Genipapo Canindé. É importante também falar, eu acho, Benício, companheiros, que desde o início, né, desde essa exposição de Cabeludo da Encantada em Genipapo Canindé, né, Preá? Depois com o historiando, a proposta foi que a pesquisa que resultou no museu fosse feita pelos próprios índios para contar a história em primeira pessoa, né? Ou seja, como é que os Genipapo Canindé se veem, né? Então, se vocês verem os textos, né, eles vão estar sempre falando como o Genipapo Canindé. Então, no historiando foram organizados grupos de pesquisa, né? Você lembra, Preá? Saberes e modos de fazer, né? Lugares de memória, pesquisando nossa história, manifestações culturais. A gente fez um grande mapeamento, né, de documentos. Vocês veem que tem reportagens, né, fotografias antigas, como o Preá falou, e objetos, claro. E o que foi colocado ali em 2010, que era essa sala e a outra, né, Preá? Eram 2 salas. Eram 2 salas. Foi tentar contar a história indígena do Ceará e do Genipapo Canindé, mas não na perspectiva de uma outra pessoa, mas dos próprios indígenas. E naquele momento foi o 3º Museu Indígena do Ceará, 4º Museu Indígena do Ceará. E o Museu Indígena de Genipapo Canindé vai ter uma importância fundamental, né? E aí acho que não só a nível de Ceará, mas hoje em dia a nível nacional, pelo menos em 2 coisas, na discussão de um Museu Indígena de território
e da articulação entre turismo comunitário e museu indígena, e memória no caso. Então quer dizer que quando o museu indígena, né, a importância desse museu, que o visitante ele quer conhecer mesmo, né, e também para o nosso povo, nosso estudante da escola, porque o museu e a escola é dois parceiros, a escola junto a gente, né, tem aonde os meninos vinham fazer uma pesquisa, saber um pouco da história dos indígenas de Papo Canindé, do mesmo jeito, chegar aqui, de preá, como ele chama, um chama de tio, outro chama preá. Preazinho. Prazer, eu quero ir fazer a pesquisa hoje, né? E isso está em plano de aula da escola, a gente tem essa parceria, escola e museu, estamos continuando com essa parceria, né? Até porque é uma coisa indígena. Hoje a gente tem no nosso núcleo de jovem, de trabalhar aqui no museu, a gente tem 12 pessoas que é responsável. Essas 12 pessoas, eles são responsáveis de estar repassando o nosso saber para o visitante, né? Gente formado pela gente mesmo, a gente forma o nosso monitor, né? Nosso educador, que hoje a gente não chamamos mais nem de educador. Formamos nossos educadores. Do museu já tem saído alguns frutos. Para ir para a universidade, tem Raquel, tem Daniela, tem Daniel, tem Yuri. Então esses 4 jovens têm uma grande importância para esse museu, né? Eles começaram aqui pequeno. Raquel, você se lembra da Raquel? Quando começou com 9 anos, tinha até vergonha de participar das palestras que nós tínhamos, porque ela ficava escondida atrás de uma porta, né? Todo tempo escondida, mas foi a pessoa que se educou mais, saiu na frente e tudo. Eu também queria pontuar isso que o Preá falou. Realmente a gente hoje percebe, claro, depois passados, né, Preá, quase 10 anos, também os Canindé, que a gente tem acompanhado há um bom tempo. Cara, esses museus indígenas, para além de qualquer coisa, espaços de formação, né, da juventude. A gente vê que as meninas e os meninos que começaram menorzinhos, né, são os que mais evoluíram. E aí tá muito interessante o contexto atual, porque a gente tem vários deles indo para a universidade, né, e o espaço que eles se formaram, né, foi o museu. Então Raquel é um caso super interessante, porque ela começou muito pequenininha, né, Preá? Muito pequena. A Raquel começou pequenininha, com 9 anos, né? E essas experiências de Raquel, a gente, como lá nos Canindé, tem uma Antônia, uma menina pequena também, quando começou, né? Era tudo jovem, menina de 10 anos, querendo saber um pouco deles, né? E aí esse trabalho que fazemos, né? Raquel, essa aqui, ó. Já tá grande. A festa do Marco Rio, aí já tem seus 18 anos, né? Mas é uma importância para nós, né? Outra coisa também importância aqui no museu, gente, que eu quero falar para vocês, aqui onde a gente fala, no mapa, né? Nesse mapa itinerante, né? Os povos indígenas do estado do Ceará. Esse mapa está contando todos os povos indígenas, né? Todos os povos indígenas que nós temos aqui, ele conta aqui. Então, isso aqui para nós é um grande orgulho, né? No estado a gente tem 4 povos, temos Itapeba, Pitaguari, que estão na região metropolitana de Fortaleza. Então para nós é um grande orgulho de esse mapa aqui no Museu Indígena. Tá falando só onde estão os museus indígenas no mapa? Talvez possa ser importante. Foi publicado naquele livro, Mapa do Sabiá, né? Esse aqui. Nos Canindé, o primeiro, 95. Né? Depois a gente tem o Memorial Tapeba, Cacique Perna de Pau, que é de 2007. Né? 2008 para 2009 a gente tem Poranga. Aqui, né? Tabajara e Calabás, Toca da Memória, 2009. 2010, Genipapo Canindé. Né? Aqui, os povos de Monsenhor Tabosa, uma série de museus criados em diferentes momentos. Né? Tem também o Museu dos Cariri de Crateús, está aqui. Né? E Tremembé de Almofala, também um processo que tem andado. Pitaguari. Sim, claro, não vou esquecer. Pitaguari, também um processo que tem andado, mas que a gente já considera existente o museu. Ele está aqui. O estado do Ceará é o estado hoje no Brasil, onde esse movimento dos museus indígenas tem se frutificado mais. E eu acho que o Genipapo Canindé, que tem circulado muito
na figura do PREA, a nível nacional, e aonde chega, fala da experiência do museu, tem tido um papel fundamental na articulação da própria rede indígena de memória, né, PREA? É. Você é uma figura super conhecida como articulador da rede indígena a nível nacional. Porque a rede de memória indígena, né, hoje que nós temos, a gente começou a implantar em 2012, né? Você se lembra quando a gente foi para o Rio de Janeiro, em Petrópolis, a gente fomos representando o ponto de memória indígena, Genipapo Canindé, o nosso também foi representando o ponto de memória Canindé, e a Rosa Pitagori também representando. Então a gente tinha lá 6 índios com a gente, né? Tinha o Patim, tinha Nino e a Papião, né? E a gente não tinha brecha lá, nem pra gente participar nem de roda de conversa. Foi da onde a gente saiu um tema, nós 6, e fizemos aquela roda de conversa para nós conversar como era que nós discutir as questões dos museus indígenas, né? E aí o pessoal do IBRAM, na época, do Fórum de Museu, abriram brecha para nós representar uma proposta de museu. E aí a gente já tinha a proposta que a gente ia criar a rede de museu indígena, né? Não só aqui do estado do Ceará, nós ia criar a rede de museu em geral de todos os índios do Brasil inteiro e do mundo, né? E aí foi aonde eu, mais o Nalce e a Rosa, falamos mesmo que a rede ia ser criada. E naquele encontro que aconteceu em Pernambuco, que estava aí o Sutero, né, Nino, né? Foi 2012 ainda. 2012 ainda. Um mês depois desse encontro. Já levei uma proposta, né? O pessoal de Pernambuco ficaram muito interessados também, né? Ronaldo, né? Ronaldo participou, né? Capinal. Né? E aí foi aonde a gente já fomos juntando os laços. E todo mundo também, né? Papião também no Rio. E aí Nino também na Amazonas. E aí Patinho também na Bahia. Foram sair juntando e até a rede foi criada. E conseguimos fazer o primeiro fórum de museu, né? Na aldeia Canindé de Aratuba. O primeiro fórum de museu indígena nacional, né? Em 2015, que aconteceu.